Um acontecimento chamou muito a atenção da população mundial devido ao caso de um homem que morreu após se infectar, tendo em vista ao contato mais próximo com seu animal. E sim, isso pode ser perigoso vindo de um animal tão inofensivo que está dentro de nossas casas. Mas calma, isso é por causa de bactérias e pode ser até alguns vírus, micro-organismos. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo se isso pode realmente acontecer igual um surto pandêmico. Esse achado foi divulgado em uma revista científica, ou seja, é algo que foi comprovado cientificamente, essa infecção, apontando que a lambida do cachorro pode sim ser fatal. O homem tinha 63 anos e ele tinha um contato muito próximo com seus animais, inclusive seu cachorro. E outro dado importante é que ele era um paciente imunocomprometido, tinha o problema no seu sistema imunológico, o que já levava a um enfraquecimento do modo como seu corpo vai se proteger. E esse paciente precisou ser internado depois de contato próximo com o animal, e a imunocompressão deixou ele muito mais fragilizado, e a transmissão é rara entre esses animais. De animal para animal é difícil, de cachorro para humano é uma transmissão extremamente rara, porque essa bactéria ela normalmente é armazenada em animais, não só o cachorro, mas também o gato, mas dificilmente consegue entrar no corpo de um ser humano e causar uma febre. E foi o que aconteceu. O paciente ele desenvolveu uma febre muito intensa e junto com essa febre também desenvolveu sintomas respiratórios, reações que induziam a uma reatividade imunológica, levando a uma pneumonia. Esse paciente então desenvolveu problemas respiratórios junto com problemas sistêmicos. E a situação foi piorando, de modo que essa bactéria ela conseguiu alcançar porções mais internas dos pulmões, os alvéolos, e lá nos alvéolos essas bactérias elas tiveram acesso aos vasos sanguíneos. E quando esses micro-organismos agressivos entram nos vasos sanguíneos, a situação pode piorar. Porque os vasos sanguíneos são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, fornecem nutrientes e oxigênio para o nosso corpo. E nesse sentido, esse paciente desenvolveu um quadro extremamente perigoso por causa da entrada desses micro-organismos no seu sangue. É uma reação que muito facilmente leva um indivíduo à morte por causa da intoxicação que o sangue sofre. É isso que a bactéria causou, um quadro de intoxicação. E essa intoxicação afetou o corpo inteiro, porque os vasos sanguíneos, já sabemos, eles afetam o corpo inteiro. E esse paciente então começou a desenvolver essas manchas que chamamos de gangrena, devido a problemas vasculares, não só nos membros superiores, mas também na face, como na testa e no nariz. Ele desenvolveu sintomas mais graves que foram piorando e infelizmente levaram ele à morte, dias depois do contato com o seu animal. A chance de acontecer é de 1 em 1,5 milhão, ou seja, a cada 1.500.000 pessoas afetadas que têm contato com os animais, uma pode pegar esse quadro agressivo da doença. Capnosinophaga canimorsus é o nome dessa bactéria que causou uma doença levando à morte do indivíduo. É uma bactéria que já vimos que é extremamente rara de afetar humanos. E ela é causada pelo contato próximo de cachorros com o ser humano, uma lambida, por exemplo, e também podemos observar o acontecimento dessa doença em gatos um pouco mais agressivos, gatos que mordem e cachorros que mordem também, ou até arranhões que podem levar a feridas graves no corpo da pessoa, se não forem bem tratadas. E essa bactéria, ela é uma bactéria que não dificilmente é encontrada nesses animais, mas dificilmente ela afeta o corpo do organismo humano. E quando pensamos, no momento em que a bactéria entra nos vasos sanguíneos, ela desencadeia um mecanismo muito grave, que se não for controlado, leva à morte. Se trata de uma intoxicação no sangue. O sangue aumenta a produção de moléculas tóxicas no corpo e isso vai afetar o corpo inteiro.
por causa do contato da bactéria, se não for bem controlada, causando a sepse fulminante. E o que seria a sepse? Sepse é esse envenenamento do sangue, a septicemia. E com o termo fulminante indica que é um quadro que leva o indivíduo à morte. O corpo inteiro sofre com isso, não é apenas um órgão específico. É esse o grande perigo dessa doença que causou o problema grave nesse indivíduo. Mas a transmissão entre humanos, voltamos a falar aqui, é rara. Então, nesse momento é muito difícil que essa doença se torne uma proliferada pandemia igual a Covid-19, devido à transmissão rara entre humanos. Mas é claro, essa bactéria pode sofrer mutações e aumentar a transmissão entre humanos. Mas no momento, olha o exemplo aqui, observamos que nenhum ser humano é capaz de transmitir essa doença para outro ser humano. Mas o uso de antibióticos em excesso pode causar problemas graves. Indivíduos com asplenia, indivíduos que não têm o baço, são parte de um grupo vulnerável para essa doença. Por isso, pessoas que não têm baço, que foi me removido, tomem cuidado. E também pessoas que têm comprometimento do sistema imunológico, como o caso do indivíduo que foi a óbito. Pessoas que tiveram câncer, que estão em tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, e pessoas também que fizeram um transplante de órgão. Por isso, fique atento. Mas a chance de uma pandemia é algo extremamente difícil de acontecer nesse exato momento, porque a doença ela não é transmitida entre seres humanos, o que dificulta muito uma proliferação descontrolada da doença. E para acalmar vocês, é muito difícil que essa doença se torne uma nova Covid, mas é importante sempre mantermos um monitoramento para ver se isso acontece mais uma vez. Uma medida extremamente importante nesse caso contra essa doença é a prevenção por meio da vacinação. Sim, a vacinação. Mesmo a vacinação contra a Covid ou contra outras doenças que necessitam de vacinação. Isso acontece porque o mecanismo de imunidade cruzada pode ajudar o seu corpo a te deixar mais forte contra essa bactéria que pode ser transmitida de um animal para humano. E a imunidade cruzada, o que seria ela? Seria uma proteção que o sistema imunológico desenvolve diante da exposição a diferentes agentes. Podem ser agentes como vindos de uma vacina, como um vírus inativado, um vírus enfraquecido, e também os anticorpos, eles criam uma memorização contra micro-organismos parecidos e consegue proteger o seu corpo contra uma doença que não seria específica da vacina. Infecções prévias também ajudam, mas cuidado com as feridas. Por quê? Essas feridas, elas fazem parte da porta de entrada dessa bactéria na corrente sanguínea e também com a varíola de macaco. Cuide bem das suas feridas. Faça uma septicemia, faça uma sepsia nas suas feridas e também nos seus animais, para evitar que seus animais possam pegar doença por meio das feridas e transmitir para você que tem animal em casa, tanto um cachorro quanto um gato também. E cuide bem das suas feridas, lave bem, caso necessário enfaixe, passe uma gaze, um band-aid, para poder bloquear a entrada desses micro-organismos no seu sangue, porque tudo isso vai evitar com que o seu sangue se contamine. E se o seu sangue ele tem contato com esses micro-organismos, já sabemos que reações desorganizadas imunológicas, inflamatórias, ocorrem dentro do seu corpo. Começa a produzir diversas substâncias, e essas substâncias, ao invés de fazer bem para o seu corpo, fazem mal. E a alimentação também é outro fator que você precisa ter muito cuidado. Mas não é o que você come ou deixa de comer, é o modo que você come. Lave bem o que você precisa lavar, cozinhe bem os alimentos. Uma carne, por exemplo, deixe ela bem cozida, por assada, ou se uma carne asse bem. E alimentos crus, tome muito cuidado com os alimentos crus. Lave muito bem eles antes de comer em qualquer situação. E quando for compartilhar alimentos, também tome muito cuidado. Lave bem as mãos, porque os alimentos podem ser contaminados por uma pessoa e passados por outra pessoa. Veja aqui, por exemplo, o que acontece quando compartilhamos pizza. Por isso, esses são os principais cuidados
contra essa doença, que é algo interessante de fazermos um acompanhamento. Aí pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo daqui do companheiro, parceiro aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, dar essa moral pra nós aí. Vídeos novos todos os dias com parceiros aqui do YouTube, no nosso canal. Se inscreva no canal. Um abraço a todos. Até mais.